Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu vim fazer a parte 3 daquela série de vídeos de como lidar com o estresse diário, né? Então, nós falamos sobre... O nosso primeiro vídeo foi uma introdução do tema, o que seria abordado nos vídeos. O nosso segundo vídeo foi falando sobre o estresse, identificando o que é o estresse, identificando, né, uma forma de identificar quando que o estresse vai acontecer, porque depois que ele acontece, você não tem controle sobre o que acontece com o teu corpo, as reações do teu corpo são automáticas. E hoje a gente vai falar de técnica de respiração. Eu tô até de pijaminha, porque eu faço de manhã, junto com o meu alongamento, senão eu nem ando. Porque eu tenho problema de coluna, de joelho, tenho reumatismo. Então, se eu não fizer isso, eu nem tenho o resto do meu dia. E olha que muitas das vezes vocês só me veem na cama, né? Porque as minhas crises de fibromialgia têm acontecido com uma certa frequência. Mas enfim, eu sou uma das que julgava muito a respiração, porque eu não entendia como aquilo funcionava, aquilo não fazia sentido pra mim. Eu estar nervosa e de repente começar a respirar e achar que aquilo iria me acalmar. Então aquilo não fazia sentido, automaticamente eu nunca me aprofundei nisso. Até que quando eu comecei a fazer o alongamento, uma mistura de alongamento com yoga, na maioria dos vídeos, eles sempre começam com uma respiração. E cada um, dentro da sua linha de raciocínio, me mostrava, né, explicava como que a respiração podia sim ajudar nessas crises de ansiedade, de pânico, ou às vezes até você que não tem transtorno nenhum, mas de repente se depara com uma situação desconfortável e não sabe como agir, né? Então vamos lá. De que forma que a respiração de fato interfere na gente, tá? Numa crise, por exemplo, de pânico, de ansiedade, enfim. Assim como o que acontece dentro da nossa cabeça interfere no nosso corpo, como por exemplo, você ter problema de estômago, viver procurando médico e não é nada, e o médico diz, olha, é emocional. Por quê? São doenças psicossomáticas, porque elas a gente joga aquilo que a gente não consegue digerir, né, trabalhar na nossa mente, a gente simplesmente vai engolindo aquilo, mas aquilo não vai fazendo, a gente não vai organizando aqueles pensamentos e aquilo vira uma loucura e a gente joga aquilo no corpo. É crise de dor de estômago, às vezes você vive com o coração muito acelerado, procura o cardiologista, faz todos os exames e não tem problema nenhum. Então, assim como o que acontece aqui dentro interfere no físico, o que acontece no físico também interfere no que acontece aqui dentro da nossa cabeça. Eu tô falando de uma forma bem simples, porque, de novo, eu não sou... A minha área é educação e família, casamento, educação de filhos, isso eu estudo para isso, eu estudo desde que eu tive meu primeiro filho, então disso eu posso falar com propriedade. Estou estudando agora comportamento humano, que é uma coisa também que eu já venho estudando de forma como um hobby, mas hoje eu tenho buscado me aprofundar mais no assunto. Então, o que acontece no nosso físico também interfere no que acontece aqui dentro. Não vou usar linguagem técnica por esse motivo que eu expliquei. Então, por exemplo, foi feito um estudo que se você ri de manhã, né? Tanto que quando você está fazendo alongamento, yoga, a instrutora sempre fala, solta os músculos da face, dá um sorriso. Porque às vezes a gente fica tenso, querendo fazer tudo certinho e acaba, né, franzindo a testa, vai junto isso aqui e fica com aquele rosto como se tivesse algo incomodando, algo doendo. Não é, você está fazendo sem perceber. É que você está preocupado, focado em fazer aquela posição corretamente. E às vezes os músculos da face, eles vão se formando de modo a mandar informação para o teu cérebro de que aquilo não tá bom. Então foi feito um estudo, né? Agora eu realmente não tenho, depois se eu lembrar eu pesquiso e trago para vocês, que se você sorrir, mesmo sem motivo, começar o dia fazendo um sorriso mesmo, ainda que não tenha motivo, você faz mecanicamente. Aí você fala, Dani, não tô afim. Então não tem problema, você pega uma caneta, o estudo foi feito com caneta, pedindo para que as pessoas fizessem isso aqui por 5 minutos.
Esse era o estudo. Fizeram perguntas para essas pessoas sobre coisas da vida antes e depois delas terem feito o exercício com a caneta. E foi comprovado que todas elas tinham um olhar, as perguntas eram parecidas, tá? Que para quem entende, elas fazem, as pessoas, os profissionais fazem perguntas parecidas, de modo que as respostas têm que ter uma coerência. Só que as perguntas respondidas antes desse exercício, dessa técnica, eram perguntas onde era tudo negativo, era tudo muito ruim. E depois, as mesmas perguntas feitas de forma diferente receberam respostas muito mais leves. Não vou dizer que 100% ficou alegre, saltitante, não é isso. Mas que começaram a ter uma visão mais positiva da situação. Por quê? É uma confusão. Imagina você tá muito afetada e ter que simplesmente começar a sorrir. Mas, de fato, o cérebro tá entendendo que você tá numa situação confusa, só que você tá sorrindo. E aí é como se ele pensasse, pô, tem alguma coisa errada. Porque se ela tá sorrindo, tá tudo bem. E se tá tudo bem, então eu posso ter interpretado algo errado. É mais ou menos assim, tá? Vamos imaginar que o cérebro tá pensando isso. Mesma coisa da respiração. Automaticamente, quando você passa por uma situação difícil, uma das primeiras coisas que começam a acelerar é a sua respiração. Automaticamente o coração começa a dar aquela taquicardia e o sangue começa a circular, né, no teu corpo, ou não, às vezes você bloqueia por alguma posição, alguma contração do seu corpo. E essa respiração, ela vai informar pro teu cérebro que tá tudo bem. Mas como? Quando você faz ela de forma consciente e lenta. Porque vai acontecer a mesma coisa que eu expliquei com o exercício da caneta. Ele vai pensar, ué, mas ela tá tudo confuso aqui dentro, só que ela tá respirando normalmente. Pro cérebro, automaticamente a respiração é uma reação que ele tem quando se tá numa situação difícil. Se você inverte isso e começa, desde que você consiga, tá? Para quem tem um transtorno de ansiedade, isso é muito difícil. Você pede pra pessoa respirar, essa pessoa às vezes não tem nem ar para puxar. Então é bem complicado, não é tão simples. Para quem tem transtorno, depois eu vou trazer alguns vídeos de experiências que eu tive, onde primeiro eu tive que fazer uma autossugestão, onde eu ficava pensando em coisas e falando coisas para mim, para tentar para conseguir então respirar devagar. Então, essa é a importância da respiração. Ela manda informações para o seu cérebro de que está tudo bem. Ponto. Fez sentido para mim e eu comecei a estudar. Não tem muito mistério. Se você só prestar atenção na tua respiração e conseguir fazer com que ela funcione num ritmo mais lento, você já ajuda. Faz aí por uns 5 minutinhos, de olho fechado, olho aberto. Eu prefiro de olho fechado. Eu me sinto mais confortável, eu faço a respiração de forma lenta. Isso já ajuda. Se você percebe que você está começando a ficar ansiosa, muito ansiosa por causa de alguma coisa, dá uma pausa, faz uma respiração lenta. Tem relógio, tem aplicativo de celular. Tem um videozinho que eu vi que era um peixinho que ele inflava e incha, desincha, que é para você inspirar e soltar, inspirar e soltar. Então, se você já conseguir fazer isso, já está ótimo. Dito isto, eu mudei um pouquinho o ângulo para vocês conseguirem ver o meu tronco, né? Para que vocês possam ver como é que eu faço a respiração. Pessoal, pesquisei algumas técnicas, porque como eu já faço há muito tempo, eu não fico me ligando em técnicas, eu vou fazendo de acordo com o que o meu corpo precisa. Mas para quem está começando, eu acho interessante. Então, eu peguei no canal do Peter Liu a respiração 333. Depois eu explico. No canal Dr. Paulo Mendes Júnior, que é um otorrino, eu peguei a dica da respiração 555.
E no canal Saúde da Mente 1548, que esse canal é maravilhoso, esse eu conheço, os outros dois, o do Peter Liu também eu conheço, eu gosto de algumas dicas, mas não acompanho, eu acompanho mais o da Saúde da Mente, eu falei saúde mental, perdão, é Saúde da Mente 1548. Esse eu acompanho porque ele é um psiquiatra, ele fala sobre ansiedade, sobre várias coisas, então eu acho interessante. Ele indica a respiração 424. Dani, o que é isso? 333, 555, 424 é o tempo de inspirar, prender, soltar. Existem outras técnicas um pouquinho mais elaboradas que, por exemplo, você inspira num tempo, prende num tempo, solta num tempo, prende com outro tempo e depois recomeça o ciclo. Ou seja, você fica com oxigênio dentro de você por um tempo e depois sem oxigênio. São outras técnicas. Eu vou começar com as mais simples, que eu acho que para quem não faz, o ideal é que aquilo seja fácil, prático, rápido. Vou fazer uma só com vocês, né? Desse tipo. E depois eu vou fazer uma que eu gosto muito, tá bom? Eu vou escolher fazer a 555. E a melhor das dicas, que eu nunca tinha pensado nisso, embora seja óbvio, pesquisando eu peguei uma dessas dicas, que é para você usar os dedos para te ajudar a fazer a contagem, para não ficar uma contagem muito diferente uma da outra. Então, por exemplo, nesse 555 eu vou usar a linguagem corporal de encher, segurar, soltar, beleza? Porque aí eu não vou falar, senão eu vou me enrolar, ok? Tá. Vou fazer a 555, então olha só. Já tô até mais leve. Para quem tá calmo e faz essa respiração, a pessoa fica até meio letárgica, sabe? Fica bem zen. Para quem tá um pouquinho alterada, ajuda a regularizar. Por isso que o tempo das repetições depende de cada organismo. Por exemplo, o mínimo são 5. Você precisa de 5 dessas para regularizar ali a respiração, a cadência, não ficar aquela respiração ofegante. E aí, se você tá um pouco mais alterado, você vai precisar de mais, de repente 8, 10, 15. À medida que você for se conhecendo, se você continuar aqui comigo no canal, você vai avançando comigo. Por quê? Eu tô há 3 anos fazendo esse tratamento. E eu já fiz outros também. Tratamentos psiquiátricos com terapia, sempre, né? Sempre. Nunca só psiquiatra, sempre com a ajuda da terapia. Então eu faço há muito tempo. Eu sei o que é difícil e, claro, às vezes pode ser difícil para mim, pode não ser difícil para você. Mas eu acho que relatar isso, expor a minha vida dessa forma, vai ajudar as pessoas a buscarem ajuda. Então, de repente, esse vídeo você achou muito legal. Mas aí você foi pesquisar e descobriu que aquela respiração é melhor para você. Beleza. O objetivo do vídeo é exatamente esse, que você se torne crítico daquilo que você está sentindo. Você questione aquilo que você está sentindo, entendeu? Porque senão a gente não sai de quadro de transtorno mental nenhum. Se você não aprender a questionar o que você está sentindo e buscar artifícios, ferramentas, estratégias para sair, você não sai, tá? Então 333, 424, 555 foram indicados por esses canais. Agora eu vou fazer uma que é a que eu gosto, que quando eu pego vídeos no YouTube, os instrutores sempre indicam começar com uma respiração e eu gosto muito da respiração diafragmática. O diafragma ele fica aqui, mais ou menos, né? Abaixo aqui do peito, acima do abdômen. Então, ele fica aqui. A gente vai inflar só isso aqui. Aí, você vai falar, Dani, mas eu não, quando eu inflo o abdômen todo, inflo o peito, inflo tudo. Não tem problema.
Você vai fazendo e com o tempo, principalmente com as dicas de colocar a mão no local onde você quer que infle, com o tempo você começa a ter controle sobre a sua musculatura, de modo que você infle ou, né, incha ou desincha exatamente aquele músculo que você quer. Que nesse caso aqui é o diafragma, tá bom? Mesmo fazendo errado, não deixa de fazer. Ela não vai atrapalhar a sua respiração, pelo contrário, ela vai também ajudar. Mas com o tempo, se você fizer essa do diafragma, eu gosto muito, tá bom? Então vamos lá. Existem várias. Você pode fazer respiração só inflando o abdômen, não inflando o diafragma, nem o tórax. Você pode fazer inflando só o tórax. É muito legal quando você vai conhecendo o teu corpo. Então preste atenção. Posição retinha. Ai, Dani, não consigo ficar nessa posição. Faz deitado, não tem problema. Dá pra fazer em pé também. Você vai pegar uma das suas mãos e vai colocar aqui. Por quê? Porque é aqui que infla e desinfla. Então, aqui que você vai ter essa noção. Tem instrutor que indica você fazer assim, ó. Ele tá vazio. Você tenta esvaziar. Aí você vai... Ele afasta a mão, porque inchou. Agora, quando eu soltar, ó. Ela encaixa de novo, porque você... É como se fosse uma bexiga, muito legal. Então, vamos lá, eu vou fazer com vocês. Primeira coisa que eu faço, tranco o abdômen, porque a ideia não é inflar, e encaixo os ombros para que o tórax fique quietinho no cantinho dele. Aí eu vou colocar minha mão aqui, que eu quero sentir ela subir e descer, tá bom? Não sei se vai dar pra vocês perceberem. Vou fazer. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a minha mão foi bem lá pra cima e depois ela foi bem lá pra baixo, porque isso aqui é como se fosse uma bexiga que eu enchi e depois eu esvaziei, tá bom? Pessoal, eu indico que vocês pesquisem sobre técnicas de respiração, porque respiração é tudo. Agora, lembrando que tem casos... quando você ainda não se conhece, ou mesmo se conhecendo, já teve casos de eu entrar numa crise de ansiedade e as pessoas ficaram ao redor. Respira, respira. Gente, bate um desespero, porque você tenta puxar o ar e não vem. É como... Aí a gente fica com a sensação de que vai morrer, sabe? A gente não vai morrer, mas a gente fica com essa sensação. Ela é real dentro da nossa cabeça e do nosso corpo. Então, às vezes a pessoa... Puxa fundo o que se o ar não vem? Então, tem... Com o tempo, eu vou mostrando outras técnicas de coisas que eu já vivenciei na rua, né? Às vezes por estar conversando com alguém, eu não fui entendendo o meu corpo, ele foi dando sinais, eu não percebi, tive crise e não adiantava ficar respirando lá, porque às vezes você precisa de uma estratégia de autossugestão para ir acalmando a tua mente para você entender que aquilo não é real. Ah, mas é real na minha cabeça. É, mas depois que você passa, você sempre olha para trás e percebe que aquilo não é real. Então é uma técnica de autossugestão para depois você pensar na respiração. Vamos com calma. Continua aqui comigo que eu vou ensinar tudo que eu puder ensinar para vocês, principalmente nesses 3 últimos anos, que têm sido os mais difíceis do meu tratamento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. O próximo vídeo é autocuidado, vai ser muito legal, porque tem gente que acha que autocuidado é só cuidar da pele, não é. Então acho que vai ser um vídeo esclarecedor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Beijocas e até o próximo vídeo.